Olá, tudo bem? Estamos aqui numa série de vídeos estudando o capítulo 24 de Mateus, estudando sobre sinais e profecias que se relacionam com a vinda de Cristo e advertências para o nosso viver cristão. Mas antes quero te pedir, nos dê um like aí, compartilhe com seus contatos, peço o pessoal aí para se inscrever no nosso canal, nos dê uma força, Deus vai te abençoar grandemente, eu tenho certeza, por ser esse veículo da palavra de Deus. Bom, então, nós paramos em Mateus 24:6, que fala sobre rumores de guerras, pestes, terremotos, e o versículo 8 conclui dizendo que isso são o princípio das dores. Fica bem claro que o princípio das dores é um período antes da grande tribulação, é antes da última semana de Daniel. Então, rumores de guerra. Rumores de guerra, a gente viu isso muito na década de 80, na década de 90, A Guerra Fria, guerra de rumores, entre o bloco capitalista e o bloco comunista, para ser mais exato, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Nunca se falou tanto em guerra, nunca se falou tanto em destruir um país ou outro, através dos arsenais atômicos, das grandes potências mundiais. E o apóstolo Paulo nos mostra, na palavra de Deus, que nos últimos dias o brado do mundo, o desejo do mundo vai ser por paz. Paz e segurança. E aí, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, vai dizer: quando ouvireis dizer paz e segurança, repentina destruição. Então, esse princípio das dores, que está em Mateus capítulo 24, verso 8, está falando daqui de uma gravidez. Você vai encontrar na Bíblia três grupos que estão grávidos. Primeiro, a criação. Geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está vendo? Ela está gemendo. A Bíblia fala também que Israel, os filhos de Sião, estavam como que grávidos para dar à luz. E Apocalipse 12 fala de uma mulher que está grávida, de um filho que é um filho varão. Você vai encontrar esses três grupos, que eu não vou entrar aqui em detalhe. É muito interessante esse texto. Então, mas quando a mulher está para dar à luz, vamos falar da criação para vocês entenderem. Então a criação está gemendo. A criação é a natureza, é tudo, está gemendo, com dores. Então, quando uma mulher está para dar à luz, está próximo do parto, ela começa a gemer. Isso é como se fosse um processo de morte. Mas depois que passar esse momento difícil, ela vai estar vivenciando um momento de alegria. As dores, elas somem e aí é só alegria. Tá certo? Mas veja bem, em outras palavras, todas essas coisas negativas que estão acontecendo no mundo, isso é, de certa forma, algo que o inimigo tem feito para assolar o mundo, o desequilíbrio da natureza por causa do pecado, essas coisas que têm vindo para o mal, para trazer dor, tristeza, o Senhor vai usá-las de certa forma para o bem. Toda essa dor irá trazer o quê? O nascimento, ou seja, a vinda de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, de modo geral, podemos saber que há algumas características. Alguém me perguntou assim, mas espera aí, terremoto sempre teve, pastor. Mas a incidência de terremotos nos últimos 40 anos é mais do que nos últimos 2000. Fome sempre teve, mas a incidência de fome nos últimos 50 anos é mais do que nos 2000 anos atrás. Então, tudo está acontecendo de maneira mais acentuada, de maneira mais expressiva. E são sinais o quê? Gerais. O mundo está sofrendo dores de parto. Algo está para nascer, algo está para acontecer. Deixa eu repetir. E quando a mulher está com dores de parto, você sabe que está próximo o quê? O nascimento. Contudo, pode ser até um alarme falso. Por exemplo, o coronavírus está aí agora. Ah, mas Cristo vai voltar porque está tendo muita morte? Ah, aí Cristo não vem. Aí, passou. No entanto, mesmo sendo um alarme falso, é uma indicação de que o nascimento não vai demorar muito tempo. A mulher, ela corre para o hospital e fala, vai nascer agora. O médico fala, não, vai nascer, mas não é agora. Pode ir para sua casa, vem aqui depois de amanhã. Aí à noite ela fala, ai, me leva, estou sentindo muita dor. Mas não, ainda não é ainda. Mas aquilo lá é uma evidência. Então, quando passar o coronavírus, falava que Cristo ia vir, cadê? Acabou, ninguém comenta mais.
Mas a grande incidência desses acontecimentos, pestes, olha o tanto de peste que tem esse lado do mundo aí, né? Vários tipos de vírus, né? Um da galinha, outro do porco, né? Vírus assim, para a gente encher caminhão aí, como diz outro aí, né? Dengue, a zika, né? Então, tinha isso antigamente, mas era uma aqui, passava 30 anos, tinha a incidência desses acontecimentos e outras calamidades evidenciam que está muito próximo a parúzia, ou seja, o início da vinda de Cristo. O início da vinda de Cristo, Cristo não vem. É um grupo de santos que vai até o Senhor, tá certo? Isso é muito importante a gente entender. Quer ver uma questão que eu queria compartilhar aqui? Porque nesse vídeo estou mostrando aqui alguns fragmentos, algumas partes. É 1 Tessalonicenses 4,13. Aqui os santos tinham uma certa dúvida em relação àqueles que haviam morrido. Está lá assim, no capítulo 4, verso de número 13, até o verso 16. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazê-los com ele. Então veja bem, aqui o problema desses cristãos estava relacionado com aqueles que haviam morrido, aqueles que tinham partido. E aí, o que vai ser dessas pessoas? Aqui a Bíblia fala que essas pessoas virão com o Senhor. Então na vinda de Cristo tem um grupo que vai vir com o Senhor. E tem um grupo que vai encontrar com o Senhor também nos ares. Aí é o grupo dos vivos. Agora, se você ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eles têm um outro tipo de dúvida. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 8. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos volvais facilmente do vosso entendimento, que nem vos perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 em diante, o problema é em relação aos vivos. E nós? Quando é que o Senhor vai vir? Quais são os sinais? E aqui a gente aprende uma coisa interessante. Porque se o dia do Senhor já havia chegado, ou estava chegando, isso era algo terrível, porque o dia do Senhor é o dia de quê? Do juízo. Tá certo? Agora é bom a gente não confundir. Na Bíblia tem duas expressões que as pessoas pensam que é a mesma coisa, e não são a mesma coisa. O dia do Senhor, na Bíblia, é conhecido como o dia da ira, o dia da vingança, o dia da peleja, a angústia de Jacó, o dia do Senhor. Mas a Bíblia fala também do dia de Cristo. E aí relaciona-se com graça. Mas não é o mesmo dia? É. Só que um é de madrugada, é quando está começando o dia, e o outro já é no meio do dia. É o mesmo dia, só que dois momentos diferentes. O dia de Cristo e o dia do Senhor. É muito interessante, né? Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui, mais um ponto aqui interessante. Capítulo 5, versículo de número 2 até o 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Esse é o versículo 2 ao 3. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha, como as dores de parto. Princípio das dores, nascimento. Percebeu porque eu falei que o princípio das dores relaciona com a vinda de Cristo? Como aquela que está grávida, o dia do Senhor virá, ou nascerá, porque também vai nascer o sol da justiça. É interessante como é que a Bíblia se encaixa, né? A gente lê um texto lá em Mateus 24:8, lê esse texto aqui, a gente descobre que os dois textos estão o quê? Relacionados. Então, é muito importante a gente entender esses pontos, porque o dia do Senhor não virá antes que ocorra duas coisas importantes. Dois fatos que vão acontecer. Primeiro, a apostasia.
E depois aparecer o homem do pecado, o filho da perdição. Tá certo? Mas veja bem, eu vou falar sobre o dia de Cristo. Se você não entender essa parte, vai entender que todos irão passar pela grande tribulação. E tem um grupo pequeno que não vai passar. Bom, fique ligado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.